Olá, queridos alunos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a civilização egípcia. Espero que vocês gostem e vamos começar. Aposto que todo mundo conhece essa imagem, né? Essa imagem é do Cairo, é a Esfinge, é um tipo de pirâmide que era feita pelos egípcios, ok? O Egito, ele fica, a República Árabe do Egito, tá? Ela é banhada por dois mares, né? O Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, e a capital do Egito é o Cairo. O Egito está situado ao nordeste do continente africano e foi o apogeu de uma civilização antiga muito importante para a nossa história, ok? Então, antes de começar a falar da história do Egito, eu preciso passar essas informações importantes sobre onde o Egito está situado na atualidade. Bom, então, antes de qualquer coisa, de começar também a falar da história do Egito, eu preciso definir alguns conceitos aqui para vocês, tá? Então, na África, antes dos europeus, existiram várias formas de organização política. Então, eu vou falar das 4 principais organizações políticas para vocês começarem a aprender aí o conceito de cada uma. Então, a primeira que eu apresento aqui é o conceito de aldeia. O que é uma aldeia? Uma aldeia, ela se organiza em torno de um líder, tá? Esse líder, ele vai julgar as pessoas, ele vai distribuir terras, ele vai comandar os exércitos dos guerreiros, ele vai ser responsável pelo bem de toda a aldeia, tá? O chefe da aldeia, ele vai ser ajudado geralmente por um conselho, tá? As pessoas, elas vão se orientar pelos espíritos da natureza ou por alguns antepassados mortos. Aí nós vemos com o segundo conceito, conceito de cidades-estado. O que são cidades-estado? Tá? Elas vão ser cidades que serão cercadas e que vai possuir um governo próprio, tá? Um centro comercial, uma área rural, vai possuir mercados, comércio, artesanato, agricultura, pastores, tá? As cidades-estado, elas podem ter a mesma cultura, porém, ela vai ser governada por governantes diferentes, o centro do poder vai ser diferente, cada uma vai ter uma característica política diferente, ok? Elas podem, por exemplo, as cidades-estados gregas. Por que são cidades-estado? Porque serão várias regiões que possuem a mesma cultura ou a cultura parecida, porém, tá? Elas terão governantes diferentes, tá? Conceito de reino, tá? O reino, ele pode ser definido como uma reunião de várias aldeias, tá? Ou cidades. Então, vai viver um líder com autoridade sobre todas as outras regiões. Os reinos, eles vão ter capitais, vão concentrar a riqueza, o poder, tá? Vão ofertar alimentos e serviços. Quando o líder de uma cidade ou de um reino expandia os limites territoriais e ia conquistando terras e outros povos, ele era chamado de império ou imperador, tá? Agora vamos para o império. O império, na antiguidade clássica, ele vai ser o conjunto de várias cidades ou de várias regiões que vão se submeter ao governo de uma única cidade que vai ser mais poderosa e principalmente vai ter um líder forte. A principal característica de um império é que o império, ele se expande, tá? Ele vai conquistando as áreas ao redor dele. Isso vai acontecer durante o Império Romano, isso vai acontecer durante o Império Egípcio, tá? Então, a principal característica desses períodos é que ele vai se expandir, mantendo um governo forte que vai administrar, que vai liderar as guerras, ok? Espero que todo mundo tenha entendido esses conceitos. Então, agora nós vamos para a história do Egito. Os antigos egípcios, eles criaram uma civilização que, ao meu ver, é lindíssima, fascinante,
ok? No meio de um deserto, o deserto do Saara, para quem não sabe, e eles começaram a criar a sua civilização a partir de 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, se 5.000 anos antes de Cristo mais 2020, então aproximadamente há 7.000 anos atrás. Ok? Então, os habitantes das aldeias próximas ao principal rio, que era o rio Nilo, eles vão começar a cultivar cereais, trigo, centeio, cevada, legumes, frutas, linha, algodão, papiro, tá? Isso vai ser possível porque eles souberam aproveitar todos os recursos que o rio Nilo podia dar para eles. Ó, então, o Antigo Egito ele vai ser uma civilização da Antiguidade Clássica Oriental, situada a nordeste da África. Reforçando o que eu falei, o Egito está situado no nordeste da África, em meio a dois desertos, o da Líbia e o da Arábia, tá? O famoso deserto do Saara. O Egito antigo ele vai possuir um território estreito, que vai ser comprido, né? E vai compreender duas grandes regiões. Depois, no próximo slide, eu vou mostrar o mapa, vocês vão entender melhor. Então, vai ter a região do Alto Egito e a região do Baixo Egito. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. No caso do Alto Egito e Baixo Egito, todo mundo pensa, né? O alto ficava em cima e o baixo ficava embaixo. Não, é o contrário, ok? Então, o Baixo Egito, ele se situava ali na foz do rio Nilo. E o Alto Egito se situava mais ao sul do Nilo. Eu vou passar o slide para vocês verem o mapa. Aqui é a foz do Nilo, onde eu estou circulando em vermelho, tá? Então, essa região, ela seria chamada de Baixo Nilo, Baixo Egito. E essa região aqui seria chamada, tá? De Alto Nilo. Por que ela é chamada de Baixo e Alto Nilo? Primeiro, né? O Alto Egito, ele era a estreita faixa de terra com cerca de 900 quilômetros de extensão, começando em Assuão e terminando em Mênfis, ó. Então, você vai entender aqui, ó, ela começa nessa região mais ou menos e ela vai até aqui. Aí, o Baixo Nilo, ele vai começar no delta do Nilo, que é essa região onde eu vou marcar em azul, tá? Em azul, gente. Em azulzinho aqui para vocês. Essa região é o delta do Nilo, tá? É onde o Nilo deságua no mar Mediterrâneo. Então, essa região em azul vai ser o Baixo Egito, ok? Por que Baixo Egito? Porque essa região ela era realmente mais baixa. E o Alto Egito, ele se situava numa região montanhosa. Então, por esse motivo, ele vai ser chamado de Alto Egito, tá? Vamos lá. Formação do Estado do Egito Antigo. Então, antes deles se formarem como sociedade, eles se organizavam em conjuntos de aldeias, tá? Esses conjuntos de aldeias, eles eram chamados de nomos e eles eram liderados, governados pelos nomarcas, tá? Esse é o nome dado aos chefes mais poderosos dos nomos. Então, com o tempo, esses nomos, eles começaram a se desfazer, porque houveram diversas disputas entre nomarcas por poder e por terras. E aí vai gerar uma série de guerras e também uma série de alianças entre esses nomarcas. Alguns desses nomarcas, eles vão vencer muitas batalhas, né? Vão conquistar muitas regiões e eles vão se tornar reis e vão começar a controlar várias regiões, vários nomos, tá? E aí é onde vai surgir no Egito os reinos que eu acabei de falar, né? Foram ficando cada vez maiores e aí foram surgir o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito, todos situados ali, né, na região do Nilo. Então, o Alto Egito vai ficar no vale do Rio Nilo, ao sul do Rio Nilo, e o Baixo Egito vai ficar ao norte do Rio Nilo, no delta do Rio Nilo, tá bom?
Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, o rei Menés, que pertencia ao Alto Egito, no Vale do Nilo, ele vai conquistar o Baixo Egito, que fica lá no delta do Nilo, e vai unificar essas regiões, tá? O Menés, ele vai se tornar o primeiro faraó, ok? O faraó é o nome dado ao rei, tá? Dos egípcios. E ele vai ser o fundador, o rei Menés, né? O faraó Menés, da primeira dinastia, tá? Dinastia é a descendência dos reis, sucessão de reis pertencentes a uma mesma família. Então, o Menés, ele vai ser o primeiro faraó de todos do Egito, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que os nomos eles guerreavam por poder entre eles, ok? Até que alguns nomarcas fizeram algumas alianças, conseguiram conquistar algumas regiões e dividiram o Egito, né, entre Alto Egito e Baixo Egito. Cada governante, cada rei, cada faraó, ele tinha uma forma de se vestir, né? E o que simbolizava ali o poder desse faraó? Era a coroa que ele usava. Então, a coroa era um dos principais símbolos do faraó, tá? Antes da unificação do Alto Egito com o Baixo Egito, o Alto Egito ele utilizava essa coroa aí, a branca, tá? Quando o Egito passou a ser governado por um único soberano, a coroa tornou-se dupla, tá? Mas eu vou falar mais à frente. Então, ó, essa é a coroa do Baixo Egito. Então, a branca do Alto Egito, a vermelha do Baixo Egito. Quando o Alto e o Baixo Egito se unem, a coroa vai ficar assim, a mistura, né, das duas regiões. Quando o Egito ele vai ser passado a governar pelo soberano Menés I, a coroa vai se tornar dupla, tá? E quando eles entram em guerra com outras regiões, eles vão utilizar uma coroa azul. Eu não encontrei um exemplo aqui para mostrar para vocês, mas tem no livro, tá? Mas é bem legal, essa informação não é tão importante. Importante que vocês saberem que durante a unificação, depois da unificação entre Alto e Baixo Egito, eles também unificaram a sua coroa, simbolizando a união das duas regiões. A história do Egito, do Império Egípcio, na verdade, ele pode ser dividido em 3 grandes períodos, tá? Existem os períodos intermediários entre esses 3 períodos, que eles foram conhecidos porque a política foi meio bagunçada, tá? Então, eles são chamados de períodos intermediários. Eu não vou falar muito deles, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, não vai dar para eu falar exatamente a história, gente. São 5.000 anos de história, não dá para falar tudo isso. Mas dá para destacar as características principais, né, de todos os pontos aí da sociedade egípcia. Então, a história do Império Egípcio vai se dividir em 3, com seus períodos intermediários, que não é tão importante. Então, primeiro, o antigo Império Egípcio. Quais são as 2 características desse período? Estabilidade política e progresso econômico, tá? Quando acabar o antigo império, ele vai ser invadido. E aí, eles vão ficar alguns anos aí com a política meio bagunçada. E aí vai entrar o Médio Império. 3 características do Médio Império: expansão territorial. Lembra que eu falei que a característica de um império é a expansão territorial? Né? Prosperidade material, disputas internas pelo poder, que vai gerar um novo período intermediário entre o Médio Império e o Novo Império. Tá? Aí o Novo Império, vamos lá, expulsão dos invasores. Lembra que eu falei que nos períodos intermediários, entre esses períodos aí, eles vão sofrer várias invasões? Então, no Novo Império, esses invasores eles vão ser expulsos, tá? O exército ele vai ser organizado novamente, vão conquistar o reino de Kush, que fica ao sul do Rio Nilo, lembra que eu falei? E eles vão dominar o rio Eufrates, a região da Mesopotâmia. Então, essas são as principais características dos 3 grandes períodos. Não esquecendo que entre um e outro existe o período chamado de períodos intermediários, tá? Que é períodos caracterizados, tá?
entre os grandes períodos e que sofreram grandes invasões, tá bom? Então, voltando lá, o Egito Antigo foi uma das primeiras grandes civilizações da antiguidade e mais ou menos, né, entre 3.200 anos antes de Cristo e 3.150 anos antes de Cristo, o Menés I, o faraó Menés I, ele vai unificar a política do Alto e do Baixo Egito. Lembra? Simbolizando aquela coroa, a união da coroa branca e da coroa vermelha, simbolizando a união das duas regiões. O Antigo Egito, ele vai atingir o auge, né, o ápice, o melhor período, tá, da sua existência durante o Novo Império, tá? E o governo dos faraós, lá de 3.200 anos antes de Cristo, ele vai se estender até o ano de 31 antes de Cristo, quando o Egito ele vai ser dominado pelo antigo Império Romano e vai se tornar parte da província do Império Romano, após a derrota da Cleópatra VII na Batalha de Áquio, mas aí eu vou falar no final do vídeo, isso daqui é só uma síntese para vocês entenderem aí que ele vai, né, o Egito ele vai ser unificado em 3.200 a.C. e vai se estender até 31 a.C., tá? Eu gostaria que vocês entendessem o princípio da pirâmide. Por quê? Né? Vamos olhar aqui. Quem está embaixo da pirâmide quer dizer que ele sustenta todos os outros grupos da pirâmide. Bom, então aqui, como figura mais importante do Egito, nós teremos o faraó, tá? Preciso falar um dado importante aqui. Os antigos egípcios, eles tinham uma política ligada à religião. Se chama teocracia. Teo, de Deus, e cracia, poder. Então, elas se misturam. Os líderes políticos, eles também são líderes religiosos, tá? Então, aqui no caso, o faraó, ele será um deus na terra, ok? Ele vai ser um deus na terra, ele vai ser adorado, amado, e tudo que o faraó fala, os outros têm que se submeter. Abaixo do faraó estão os altos funcionários e os sacerdotes. Quem são esses altos funcionários, tá? São os vizirs, que são conselheiros do faraó, e os sacerdotes, que auxiliam o faraó nas celebrações religiosas. Abaixo estão os artesãos, os comerciantes e os militares, e abaixo os camponeses e os escravos. Tá? O número de escravos no Egito ele só vai aumentar no novo império. Tá? Um grande equívoco quando falam que as pirâmides que foram construídas durante o Antigo Império e o Médio Império foram construídas somente por escravos. Tá? As pirâmides elas foram construídas por trabalhadores egípcios. Durante o Antigo Império não existiam tantos escravos assim, tá? Existiam escravos. E a principal característica desses escravos é que eles eram presos de guerra. Então, uma região entrava em guerra com a outra, quem perdia era de costume recolher os perdedores e escravizá-los, tá? Vamos falar um pouquinho da religião. Religião era politeísta. Poli quer dizer muitos, né? Teísta, deuses. Então, eles tinham muitos deuses e tudo no Egito era religiosidade, tá? Nada do que acontecesse no Egito quer dizer, tudo que acontecesse no Egito, eles responsabilizavam os deuses, era vontade dos deuses, era vontade do faraó, que também era um deus, tá? Ele era descendente do deus Ra, o deus Sol, tá? Então, as divindades, elas podiam ter formas humanas e de animais e formas zoomórficas, que isso quer dizer a união, né? Cabeça de garça, corpo de homem, ok? Então, a maioria era assim, eles acreditavam na vida após a morte. Vamos passar os próximos. Falando aqui da primeira figura importante, o faraó, né? O faraó,
desde o mais humilde camponês até o faraó, eles acreditavam na vida após a morte. Por isso, os faraós, eles ordenaram a construção das pirâmides, né? O que são as pirâmides? São imensos túmulos onde a família do faraó e o faraó eram enterrados, tá? O faraó, para mandar erguer uma pirâmide, era uma forma de garantir a sua casa na eternidade. Como eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam que depois do julgamento, se eles fossem julgados inocentes, né, com o coração leve, eu vou falar na frente, eles voltariam para o mundo. Então, o faraó, ele é o soberano todo-poderoso, tá? Ele é considerado Deus vivo, tá? Ele era o objeto de culto e ele era sagrado, né? O faraó ele tinha uma autoridade absoluta, ele concentrava todos os poderes do Egito sobre si, então o político, o espiritual, o econômico, tá? Ele vai ocupar o topo dessa hierarquia social, ele vai ser o filho do deus Amon-Ra, que é o deus Sol, é a encarnação de Horus, ele é o deus Falcão, e por esse motivo, né? Igual eu falei antes, o governo egípcio ele vai ter a principal característica, tá? Que é ser teocrático. Então, o poder de Deus, né? O poder de decidir como Deus, de ser Deus, tá bom? Para os egípcios, os faraós, ele era um ser de origem divina, tá? Como eu disse, ele era o próprio Deus. Quem eram os vizirs? Esses daí são os altos funcionários, né? Então, ó, eles eram nobres. Então, os vizirs, eles controlavam a arrecadação de impostos, eles fiscalizavam as construções, as obras públicas, tá? Os celeiros, onde eles armazenavam toda a produção agrícola deles, eles participavam do Alto Tribunal de Justiça, eles chefiavam a política, as tropas, tá? Os vizirs, eles eram nobres. Os nobres, também existiam outros nobres, né? Os altos funcionários aí, eles eram os proprietários de terra, tá? De grandes lotes de terra. Eles ocupavam os principais postos do exército, né? E essa camada geralmente ela era exercida pelos familiares do faraó, tá? Os altos funcionários do palácio, os oficiais superiores do exército, os chefes administrativos. Então, os altos funcionários eles eram considerados como nobres, como parte da família do faraó. Quem eram os sacerdotes? Eram os homens dos cultos, tá? Eles enriqueciam com as oferendas feitas pelo povo aos deuses. Os sacerdotes, eles auxiliavam, aconselhavam o faraó. Isso era muito importante lá, já que era uma sociedade teocrática, ou seja, todas as decisões eram tomadas com o viés religioso, com o viés espiritual, tá? Quem eram os escribas? Tá? Os escribas, eles se encarregavam da cobrança de impostos e principalmente, tá? Da escrita das leis, ok? Dos decretos, da fiscalização da atividade econômica em geral. Então, os escribas eram os letrados da sociedade egípcia. Só os escribas, às vezes, sabiam escrever em algumas regiões. Esse grupo, o sacerdote escriba e o faraó, eles são os grupos mais importantes do Egito, da história do Egito, tá? Os soldados, né? Eles viviam dos produtos dados em pagamento pelos serviços e dos saques realizados durante todas as guerras. Os soldados era quem lutava pelo Egito, quem defendia, tá? Artesãos, quem eram? Né? Então, eram os que trabalhavam como pedreiros, os carpinteiros, os desenhistas, os escultores, os pintores, tecelões, ourives, tá? Eles exerciam várias atividades ali dentro das cidades egípcias,
E, principalmente, eles trabalhavam nas obras públicas, eles recebiam em troca alimento. Então, foram esses trabalhadores, esses artesãos, que ajudaram na construção das pirâmides, dos templos egípcios, tá bom? São construções gigantescas. Camponeses, os felas, eles compunham a maior parte da população, né? E trabalhavam ali nas propriedades do faraó e dos sacerdotes. Eles que plantavam, que colhiam. Os escravos, eles eram originários de dívidas e das guerras, tá? Eles faziam serviços domésticos, trabalhavam nas pedreiras, nas minas. Também existiam escravos na construção das pirâmides, mas não era assim um número gigantesco como mostra nos filmes quando fala do Egito, né? De Moisés, por exemplo, eles mostram aquele monte de escravo. Não, não era assim. Eram trabalhadores, tá? Então, aí, ó, é uma obra de retratando principalmente o cotidiano dos egípcios, tá? Na sociedade egípcia, qual era a base econômica, né? A base econômica no Egito era a agricultura, né? E eles cultivavam quais alimentos? Trigo, cevada, frutas, legumes, linho, algodão. Falando da religiosidade, né? Egípcia. Vamos lá. A religiosidade é um traço fundamental da sociedade egípcia. Sempre que vocês pensarem em egípcios, vocês pensam que eles eram muito religiosos, tá? Não existia uma religião, nome de uma religião propriamente no Egito, né? Porém, o reinado do faraó era governado pela base do direito divino, ou seja, ele era considerado filho de Ra, o deus Sol, e depois ele vai ser fundido a Amon, então vai ser o deus Amon-Ra. Amon-Ra, né? Na cultura egípcia vai ser impregnada de religiosidade, né? Vai ser totalmente de caráter religioso. Então, eles vão endeusar todas as forças da natureza, os elementos do universo, eles vão vincular os deuses a elementos cotidianos, né? Cada cidade vai possuir um deus protetor. E os egípcios, eles são zoomórficos, antropomórficos e também mistos. Então, vai ser animal, vai ser mistura de animal com homem, vai ser homem, tá? Eles vão usar aí os elementos da natureza para explicar a religiosidade deles. Então, aí as pirâmides é um bom exemplo da soberania faraônica, tá? E também da religiosidade deles, porque as pirâmides, gente, elas são gigantescas, ok? Enormes, 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 enormes. E o que eram as pirâmides? Elas eram os túmulos dos faraós, né? Elas são visitadas atualmente por milhares de turistas, tá? Lá no Egito. Olha quanto tempo elas duraram. Cada pedra que foi construída pesava entre 1 tonelada e 8 toneladas. Até hoje, não, os arqueólogos e historiadores não sabem explicar como os antigos egípcios construíram essas pirâmides, né? E para que essas pirâmides serviam? As pirâmides eram o túmulo dos faraós e da família dele, tá? Existiam também pequenas outras pirâmides onde altos funcionários, soldados eram sepultados, mas o faraó e a família deles, eles eram sepultados dentro das pirâmides. Quanto maior a pirâmide, mais poderoso simbolizava o governo daquele faraó que faleceu. Tá? Então, dentro das pirâmides haviam várias câmaras, tá? Vários quartos, e nessas câmaras o faraó ele era enterrado com seus escravos, ele era enterrado com joias, ele era enterrado com alimento, porque eles acreditavam que após a morte, depois de passar pelo julgamento dos seus deuses, que eu vou falar aprofundadamente mais para frente, eles voltariam para o corpo, né? Ou levariam todos aqueles pertences materiais para a vida após a morte. Então, alguns faraós foram enterrados com os seus familiares, né, com os seus escravos, com as suas joias,
tá? Imagina você morrer porque o faraó morreu, para vocês verem como a religiosidade era forte. Se o faraó era Deus, então tudo que acompanhava, tudo que estava ao redor da sociedade egípcia tinha que acompanhar a morte dele também, tá? Aí é mais uma pirâmide, as pirâmides de Kelps, né? A riqueza e a variedade das condições de cada faraó, né? Era o que determinava aí o tamanho do seu túmulo, o tamanho da sua pirâmide, do seu descanso eterno, né? Por exemplo, no túmulo do faraó Tutancâmon havia um aposento repleto de luxo, de muitas joias, cadeiras, carros, armas, barcos, armários, poltronas, bastões, colares, estátuas, aparelhos de mesa, objetos pessoais, tá? A mobília do faraó que foi encontrado, Tutancâmon, tinha cerca de 5.000 objetos, tá? E a tumba do Tutancâmon foi descoberta em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter. Eu vou falar um pouquinho mais no final, tá? E vou trazer um dado importante para vocês sobre a história da descoberta dessa tumba, tá? Que é muito, muito importante. Muito legal também saber. Então, vamos continuar falando aqui dos deuses, né? Então, olha, eu destaquei aqui os principais deuses do Egito, os principais, gente, porque existiam muitos deuses, tá? Então, aqui no topo, o mais importante, o Ra, era o deus Sol, né? O principal deus da religião egípcia. Depois vai ter o Tote, o Anubis, o Bastet, o Horus, Osíris e a Ísis. Agora eu vou falar o restante deles mais à frente para vocês verem bem bonitinho, tá? Então, o primeiro deus que nós vamos falar aí é o deus Ra. Ele vai ser chamado de Amon-Ra, de Ratum, tá? E ele vai ser responsável pela criação do mundo. Ele vai representar o poder do faraó. Então, o faraó, ele vai ser a reencarnação do deus Ra. Segundo, Tote, ó, vocês podem observar que eles são metade animal, metade humanos, zoomórficos, antropomórficos, tá? O Tote, ele possui uma cabeça de ave e vai simbolizar a sabedoria. O Anubis, ele vai ser o filho de Osíris, né? E ele vai ser responsável por embalsamar o corpo do deus Ra. A Bastet, ela vai ser a deusa responsável pela fertilidade, protetora das mulheres. Horus, ele vai ser representado com a cabeça de falcão, né? E ele vai ser o protetor dos faraós e da família dele. Osíris é o filho, vai ser descendente de Ra, né? E ele vai ser filho de Gep-Nut, tá? Ele vai ser a representação do primeiro faraó do Egito. Aí a deusa Ísis, né, que ela vai ser a protetora, a piedosa, a deusa da magia, a mãe de Horus. E aí alguns animais sagrados, ó. Então, eram as vacas, os gados, os touros, os crocodilos. Essa cena que nós estamos vendo, ela foi pintada em papiro, tá? E foi encontrada no Livro dos Mortos. Ela retrata o julgamento do coração de um escriba de nome Hanufer, tá? Então vamos lá, ele é levado pela mão por Anubis, que é o deus dos mortos, até a balança da justiça. Lá o seu coração é colocado num dos pratos, né? E no outro é posta a pena da verdade. E aí eles vão pesar. Se o coração dele for mais leve que a pena da verdade, ela é absolvida dos seus pecados. Se não, ela vai ser comida por Amit, que é um demônio, são partes de leão, crocodilo, hipopótamo, tá? Se o coração for mais leve, ele vai ter acesso até o paraíso e vai poder ser conduzido até o seu corpo, tá? Pelo deus Anubis,
ok? Que vai guiar a sua alma até o seu corpo. Por esse motivo, gente, a importância de vocês entenderem por que os faraós enterravam tantos objetos nos túmulos deles, porque eles acreditavam que ia voltar para o corpo. Por esse motivo, também aconteciam as mumificações, né? Eles precisavam conservar o corpo do faraó para que ele pudesse voltar para um corpo sadio, tá? Então, ó, aqui nós temos duas fotos, né? Aqui, como era feito o tribunal de Osíris, ó, eles pesando o coração do morto, né? E aqui alguns animais sagrados retratados nas artes egípcias, tá? Aqui são os sarcófagos, ó, dos egípcios, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho da escrita egípcia, tá? A escrita egípcia, ela data mais ou menos, né, no século 7 a.C. Existiam dois tipos de escritas, né? A demótica era o estilo de escrita, era um tipo de escrita que ela seria utilizada para assuntos mais comuns, né? Para falar de impostos, para mandar cartas para a população, tá? E existia a segunda, né? O segundo tipo de escrita que seria a hieróglifa, tá? E também nós temos aí a pedra de Roseta, que foi escrita de 3 formas diferentes, tá? Ela foi escrita na escrita demótica, que é a mais comum, na hieróglifa, tá? E também foi escrita em grego. E essa pedra de Roseta, ela foi utilizada principalmente pelos arqueólogos que encontraram ela em 1822 para decifrar alguns símbolos, principalmente da escrita hieróglifa, tá? Então, essa daqui é a pedra de Roseta. Hoje ela está no Museu do Louvre, em Paris. Então, aí. A escrita hieróglifa, ela começou a existir mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo, tá? E ela era utilizada principalmente para textos sagrados, tá? Essa pedra, ela apresenta os 3 tipos de escrita. Então, a demótica, a hieróglifa e a grega, que depois virou a escrita dos egípcios, tá? Então, aí é um exemplo que nós encontramos de como eles faziam, né? Pode ver que cada letra, ela tem um símbolo. Então, eles faziam vários símbolos, tá? Para escrever as palavras. No caso aqui, a palavra é história. Então, olha os símbolos que eles utilizavam. Esse é um exemplo da escrita hieróglifa. Bom, a arte egípcia. Então, como era a arte egípcia? Geralmente, a arte egípcia, ela segue uma regra, a lei da frontalidade, né? Então, a cabeça, as pernas, o peito, ventre, braços, eles estavam sempre de perfil, né? Os olhos, os ombros, o umbigo, o baixo ventre, né? Os olhos, o umbigo, o baixo ventre, eles eram mostrados de frente. Então, é como se na arte egípcia eles sempre fossem retratados dessa forma, tá? Então, não tinha muita profundidade, ok? Os personagens principais das pinturas, eles sempre têm que ser retratados bem maiores do que os personagens secundários das pinturas. Aí, bom, mais um exemplo da arte, né? Então, a arte, ela sempre vai estar ligada à glorificação do faraó e à representação da vida dele após a morte ou depois que morre. O historiador Heródoto, ele vai ser um grande estudioso dessa arte, dessa história artística do Egito. Aí são artes retratadas do Egito, né? Essa arte aqui que eu vou marcar em vermelho para vocês, ela vai ser uma arte, deixa eu marcar aqui, ó, tá vendo que eu tô marcando para vocês, desenvolvida mais no período do
do novo império, tá? Ela vai ter uma maior profundidade, não é tanto, tá? Onde as pessoas vão conseguir enxergar aí a profundidade do desenho. Vai ser bem diferente da arte que vai ser desenvolvida durante o Antigo Império, que é essa daqui que eu tô circulando, e do Médio Império, tá bom? Esse é o busto de Nefertiti, esse daqui é um faraó. Então, aqui é o faraó Tutancâmon, que morreu muito jovem. Esse é o faraó Khafre. Exemplos de arte. Então, no Novo Império, o Egito ele vai sofrer uma modificação, tá? O faraó Amenófis IV, ele vai promover uma reforma religiosa muito radical, né? Ele vai abolir o culto de vários deuses, tá? E ele vai implementar o culto de um único Deus, tornando a sociedade egípcia monoteísta, tá? Ele vai cultuar o deus Atom, que vai ser simbolizado pelo disco solar, tá? A Menófis IV, ele vai mudar o seu nome para Akhenaton, que vai significar servidor de Atom. Ele vai fundar uma nova capital no Egito e, principalmente, principal característica do novo império, ele vai tornar a religião egípcia monoteísta, tá? E vai, principalmente com essas ações, querer limitar o poder dos sacerdotes que vão administrar os templos, que administravam os templos nessa época, tá? Essa reforma religiosa, ela não vai durar muito tempo, tá? Ela vai durar só o tempo da vida do Akhenaton, por conta de que os sacerdotes, eles eram muito populares, muito poderosos, tá? E eles ajudavam o povo a cultuar os seus deuses. Quando o Akhenaton morrer, tá? Vai se restabelecer o politeísmo e aí os egípcios vão voltar a cultuar os seus deuses como era antigamente. Então, eu vou falar algumas curiosidades, não vai dar para aprofundar, gente, foram 31 dinastias, é muita coisa para falar, mas eu vou falar do Tutancâmon, que é muito conhecido, tá? Ele vai ser conhecido como o faraó menino, ele vai viver apenas 19 anos, ele vai ser o filho do Akhenaton, né, que tirou o politeísmo, estabeleceu o monoteísmo, e o faraó menino, Tutancâmon, ele vai ser responsável por restabelecer o politeísmo, né? Acabar com aquela ideia de culto somente ao deus Atom. O túmulo dele, ele vai ser descoberto, tá? Ele vai ser descoberto em 1922 pelo inglês Howard Carter, tá? Que vai encontrar uma grande quantidade de tesouros dentro da tumba dele. Por ele ter morrido apenas com 19 anos, o sepultamento dele foi meio que feito às pressas, né? O corpo mumificado de Tutancâmon, ele vai ser encontrado na tumba, dentro de um sarcófago, vai estar coberto por uma máscara mortuária e o caixão onde estava a múmia, ele é de ouro maciço, tá? Na tumba de Tutancâmon foram encontradas mais de 5.000 peças, como eu falei no começo do vídeo. Entre os objetos estavam joias, objetos pessoais, etc. Tá? Mais de 5.000 peças vão ser encontradas no túmulo de Tutancâmon. É um busto de madeira encontrado na tumba, tá? E durante a escavação da tumba, alguns trabalhadores da equipe, eles acabaram falecendo. Então, criou-se aí uma lenda que nós conhecemos como a lenda da maldição do faraó, tá? Na parede da pirâmide que ele foi encontrado, haviam aí várias inscrições dizendo, vários hieróglifos, né, dizendo que quem violasse aquele túmulo morreria, tá? Quem perturbasse o sono do faraó. Então, após eles abrirem esse túmulo, algumas pessoas morreram e eu vou passar esse videozinho para vocês, é bem rapidinho, tá? Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje falaremos sobre a maldição do faraó.
Em 1922, uma audaciosa aventura no coração do Egito foi financiada por Lord Carnarvon. Tinha como objetivo encontrar a tumba de um dos mais famosos faraós da antiguidade, Tutankhamon. Durante muitos anos, Howard Center comandou uma equipe em busca de seu sonho arqueológico. Entre 1914 e 1917, eles não encontraram nada e tiveram que parar sua aventura devido à Primeira Guerra Mundial. Quando retornou aos trabalhos, logo em 1922, eles conseguiram encontrar o Santo Graal nas escavações do Egito. Porém, antes que pudesse abrir o local sagrado do descanso do faraó, Center encontrou uma placa de argila que dizia: "A morte vai atacar com seu tridente aqueles que perturbam o sono do faraó." Naquela hora, a maldição escrita em um pedaço de barro não parecia importante, mas Carter, sem saber, estava abrindo a porta da morte para muitas pessoas. Lord Carnarvon, financiador da busca, estava presente no dia da abertura da tumba, mas jamais levou a maldição a sério. Até que 4 meses após o acontecido, ele foi mordido por um mosquito. A picada do inseto deixou uma pequena bolinha no rosto do Lorde, e quando ele foi tirar sua barba, um corte piorou a pequena marca. Dias depois, o milionário inglês estava em uma cama de hospital, enfrentando a morte com uma febre sem precedentes. 4 meses e 7 dias depois de voltar à tumba de Tutankhamon, o financiador da pesquisa tinha encontrado seu caminho para a morte. Pouco mais de um mês após o falecimento de Carnarvon, George J. Gould, que havia visitado a tumba do rei Tut, morreu de pneumonia. Alguns meses depois, o príncipe Ali Camel do Egito, um dos principais incentivadores das buscas, foi assassinado por sua própria esposa. A morte parecia perseguir todos que se metiam com a tumba de Tutankhamon, algo que deixou até Sir Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, assustado. Ele disse que essas mortes poderiam ser causadas por elementais, criadas pelo sacerdote do rei morto, que estavam ainda guardando seu corpo. Mesmo após essas estranhas declarações de Conan Doyle, as mortes não pararam de acontecer. O meio-irmão de Carnarvon, Coronel Albert Herbert, ficou cego devido a uma doença e morreu logo em seguida. Em um procedimento odontológico, no dia 15 de janeiro de 1924, antes do primeiro aniversário de abertura da tumba ser comemorado, o radiologista responsável pelo raio-x da múmia morreu de uma doença misteriosa. A morte continuou seu caminho sinuoso por anos. Diversas pessoas ligadas a Carnarvon morreram de causas estranhas, desde seus outros irmãos até seu secretário pessoal. Muitos que visitaram a tumba vieram a falecer, nas mais estranhas circunstâncias. Conta-se que 35 pessoas envolvidas com a expedição ou que tenha ido até lá morreram nos 3 anos após a abertura do local. Um dos únicos a sobreviver à maldição do rei Tutankhamon foi Carter, o chefe da expedição, mas talvez a maldição dele tenha sido ver todos os seus amigos cair por motivos estranhos à sua volta, enquanto ele esperava sua vez de ser atacado pela morte do faraó. Outra rainha, né, outro faraó muito importante, que foi a última do Egito, é a Cleópatra VII, tá? Foi a última governante do reino do Egito, tá? Ela nominalmente sucedida como faraó, tá? Ela foi sucedida pelo seu filho Cesarião, como membro da dinastia Ptolomaica, foi uma descendente do fundador de Ptolomeu I. Tá? A Cleópatra, ela vai nascer em 69 a.C. na cidade de Alexandria, fundada por Alexandre o Grande no delta do Nilo, tá? Ou seja, no antigo Baixo Nilo, e que nos séculos anteriores a Cristo, essa cidade ela vai desempenhar um papel de metrópole cultural, artística, econômica, tá? Ali do Egito. Embora o Egito
embora ela fosse egípcia por nascimento, ela pertencia a uma dinastia que era macedônica, tá? Mais na frente da matéria eu vou falar sobre o Império Macedônico, tá? Que vai se estabelecer no Egito mais ou menos em 305 a.C., tá? E vai ser governado ali pelo general macedônico Ptolomeu. A Cleópatra, ela vai ser filha do Ptolomeu XII, tá? E apesar da origem estrangeira da dinastia, a Cleópatra ela foi a única da sua dinastia a dominar a língua egípcia. Cleópatra foi a última rainha da dinastia ptolomaica que dominou o Egito após a Grécia ter invadido a região, tá? Ela subiu ao trono aos 17 anos, depois que seu pai morreu, e foi obrigada a casar com seu irmão, tá? Ela se preocupava muito com luxo, né, em cortar aí o luxo do governo, da nobreza. Ela se enfeitava muito, ela era uma deusa, realmente. Ela é digna de admiração, tá? E eu quero que vocês vejam um videozinho do Felipe Castanhari no final desse daí, falando mais aprofundadamente sobre a Cleópatra. Espero que vocês gostem. Toda essa importância que o Egito tinha, né, para a economia e a estabilidade de Roma, deu início a um novo capítulo da história dos faraós, estrelado por uma das mulheres mais famosas de toda a história. Estou falando, é claro, de Cleópatra. Achou que a gente não ia falar de Cleópatra aqui? Achou errado! Cleópatra foi a última rainha da dinastia ptolomaica, né? Aliás, quase todas as mulheres dessa dinastia se chamavam Cleópatra. Então nossa Cleópatra, né? Aquela que todo mundo conhece e aparece em filmes e livros, era na verdade Cleópatra VII. E aqui vale muito a pena a gente parar um pouquinho no tempo e olhar a vida dela com mais atenção, porque isso mostra bem a zona que o Egito estava. Cleópatra era filha de Ptolomeu XII, né? Esse cara teve 6 filhos e, antes de morrer, declarou que os herdeiros do trono seriam Cleópatra e o irmão Ptolomeu XIII. Aí ela assumiu o trono e se casou com o irmão, que pra gente parece uma coisa meio bizarra, mas era comum na vida dos faraós. Só que o problema é que o irmão da Cleópatra só fazia o que os assessores mandavam. E o que aconteceu é que esses assessores convenceram o faraó Ptolomeu XIII a expulsar a Cleópatra do Egito, e ela acabou se refugiando na Síria. Agora, se você acha que na Síria a Cleópatra ficou só dando indireta pro irmão dela nas redes sociais, você está enganado. Ela começou a contratar mercenários e quando finalmente conseguiu montar um exército, voltou ao Egito para mostrar quem mandava ali. Enquanto isso estava acontecendo, muita coisa rolou em Roma. Eu não vou entrar aqui em tantos detalhes, né? Mas basicamente os romanos passaram por uma guerra civil que terminou com a vitória de Júlio César. Acontece, a Cleópatra, né? Muito da esperta, sabia que a maior chance dela de voltar ao trono era fazendo amizade com Roma. Então ela marcou um encontro secreto com o Júlio César, né? Que estava em Alexandria. E esse encontro entrou para a história. Porque imagine só, Júlio César recebeu uma mensagem de que a Cleópatra queria dar um presente para ele. Ela já era muito famosa naquela época. Aí ele foi no lugar combinado e apareceram uns caras com um tapete enrolado. O Júlio César... Mas aí desenrolaram o tapete e quem saiu de dentro dele foi a própria Cleópatra. Tipo, o presente era ela. Cleópatra já tinha planejado seduzir o Júlio César. Aí, é claro, rolou aquele clima, né? Os dois viraram amantes e o Júlio César determinou que a Cleópatra fosse colocada no trono de novo, ao lado do seu irmão. Só que uma das irmãs da Cleópatra tentou assumir o trono no lugar dela. Isso deixou o Júlio César. A Cleópatra foi capturada pelos romanos, né? E o seu irmãozinho, Ptolomeu XIII, morreu numa batalha contra os navios de Roma. Para a felicidade de Cleusinha, né? Que odiava ele. Sem seu irmão no páreo, ficou fácil. Cleópatra assumiu o trono. Mas ela não podia governar sozinha, então se casou com outro irmão, Ptolomeu XIV, mas continuou amante do Júlio César e teve um filho com ele. Com tudo isso rolando, o Egito continuava independente, mas sob proteção dos irmãos romanos. Aí rolou uma reviravolta digna de roteiro hollywoodiano nessa história toda. Júlio César foi assassinado em Roma e Cleópatra acabou matando seu irmão envenenado, passando assim a governar o Egito sozinha. A Cleusinha não era flor que se cheirasse não. Só que ela sabia que não poderia governar sem o apoio de Roma. Por isso não demorou muito para ela se enrolar com outro romano poderoso. E esse cara era chamado de Marco Antônio.
Antônio, braço direito de Júlio César, e que mesmo tendo esposa em Roma, se casou com a Cleópatra no Egito. O que a Cleópatra queria mesmo era criar um império no Mediterrâneo. E o Marco Antônio, como estava completamente apaixonado, começou a transferir várias províncias romanas para o Egito. O cara era um pau mandado. E era um negócio meio louco, né? Com esses territórios sendo doados para os filhos que ele tinha com a Cleópatra. E é óbvio que Roma nunca ia deixar isso barato. Foi aí que no ano 31 a.C., o Senado romano declarou Marco Antônio e Cleópatra inimigos do Império. E aí as legiões romanas invadiram o Egito. Foi aí que a casa caiu de vez. O Marco Antônio, achando que a Cleópatra já estaria morta, se matou com uma punhalada de sua própria espada. E Cleópatra, segundo a tradição, ela teria se deixado picar por uma cobra, né? Se matado. Só que mesmo sendo visto duas marcas, né, de picada em seus braços, os médicos da época não encontraram vestígio de veneno em seu corpo. Fica então o mistério. Was this well done of your lady? And the servant answered, extremely well. E nesse fim trágico de Cleópatra, o Egito passou a ser uma mera província do Império Romano. E isso trouxe a paz ao Egito. Claro. A nossa aula vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos aos exercícios que serão anexados lá no formulário. Até a próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.